vamos lá pra segunda-feira lá, vamos começar a segunda-feira fantástica. Não foi fantástica. Eu simplesmente quase quebrei minha conta hoje. Hoje eu tive um dia de fúria. Tive Hero to Zero. Cara, do dia 28, só pra vocês terem uma ideia, do dia 28 de outubro, desde que eu criei a conta Safe, graças a Deus eu criei, eu não usei minha conta cheia. Do dia 28 de outubro até hoje, há 4 dias atrás, eu cheguei a ter 48% de lucro. Em 4 dias, eu não só perdi os 48%, como agora eu estou num loss da garantia de 33%. Vocês acreditam nisso? Isso aí. E acontece, cara. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice mini dólar hoje, ou que não aconteceu, né? E eu vou mostrar pra vocês que o movimento que eu tava esperando o dia inteiro aconteceu agora, 6 horas da tarde. Só que eu não consigo operar com a conta Safe 6 horas da tarde, né? E ninguém opera a sua sanidade com a conta real 6 horas da tarde. Isso indica que é quase impossível ganhar dinheiro com isso. E ainda digo mais. Ontem, se vocês verificarem, o Stormer fez um videozinho que falou sobre a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira. Ele abre a tela com um relatório de performance personalizado. Ele foi pra uma tela que ele não queria. Eu tenho quase certeza que aquela personalização é o mensal dos ativos futuros. O cara ganhou R$2.600 e perdeu 2.100, perdeu quase 85% do que ele ganhou no mês. O cara com 30 anos perde 85% do que ele ganhou no mês, quer dizer que, para nós, humanos, mínimos, pequenininhos, com 3 anos de experiência, é muito provável que a gente quebre a conta inúmeras vezes, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu quebrei nesses 3 anos e meio. Muitas vezes. Mais de 50, eu acho. Mais de 50, sempre usando aportes pequenos, né? Mas mais de 50 vezes. E eu não tenho mais o que ajustar nesse diabo aqui. Eu não tenho mais. Eu já fiz uns 8 ajustes desde que eu aprendi esse setup que, a priori, funcionava muito bem. Lá fora funciona muito bem. Nossa, mercado americano, Nasdaq, S&P, ouro. Cara, é o petróleo, o maldito petróleo funciona muito bem. Aqui não. Aqui nós temos o fator primordial que permeia a Bolsa Brasileira, a B3, que é o quê? A aleatoriedade, meus amigos. É aleatório. E eu vou provar pra vocês que é aleatório. Vamos para as notícias de amanhã. Tô chateado. Seu Tom. Então, ata do Copom, 8 horas da manhã. 9 horas, IPCA, grande... Vamos para os 60 minutos. Mini índice. Olha que delícia. Olha o que ele fez. Meu Deus, ele rompeu o topo agora. Eu tava esperando por esse rompimento há muito tempo. Eu tentei vender também. Sim, eu tentei vender. Sim, eu fiz preço médio. Sim, eu não fechei a operação conforme a minha orientação, da minha constituição, né? Mas, cara, é isso. Se tu não arriscar, tu não vai conseguir lucrar. E, assim, não consigo enxergar uma forma de lucrar seguro nisso aí. Fazer amanhã? Comprar, né? Comprar infinitamente, né? O negócio tá estralando, né? Nós temos um gap, né? Ele abriu um gap agora, né? Vamos deixar este gap aqui. Bullish, né? Bullish. Monstruoso. Mas não compra, né? Eu tentei, eu vou mostrar pra vocês. Mas é bullish, tá aí. Tudo demonstra que é bullish. A tampa das tampas de resistência, mas ele não entrega o jogo. Ele não faz nenhum pullback. Ele só compra. E não para. Vamos para os 25 mil tickets. Mini índice. E aí tá aí, ó. E eu tentei, ó. Eu mapeei. Olha que eu mapeei esse demônio. Mas não teve jeito, cara. Não teve jeito. Aí eu fiz um preço médio pra ver se ele ia me entregar alguma coisa interessante aqui. Não. Isso aqui é um dos piores padrões pra se operar. Um dos piores padrões. Entrou num range, o maldito. Deu indícios de que ia pro alto, depois ia pra baixo, depois ia pro alto, depois ia pra baixo, depois não foi. E me fudeu a vida. Mas ele foi lá, ó. Eu tava imaginando que ele fosse neste pontinho aqui, pra retestar o topo. Só que eu imaginava que ele ia fazer isso aí, do meio-dia até 2, 3. Não. Ele vai pra baixo, ele vai pra cima, Foi, no final. Quando não podia mais operar. Isso aí, gap aberto. Cara, continua pro alto, né? E aí vamos mostrar aqui, por exemplo. Teoricamente, o que eu aprendi como analisar e operar esses pontos assim dos futuros é assim, ó. Ele tinha um range prévio, e o range prévio, o que ele faz? O range prévio, ele geralmente é o quê? Breakout, pullback, zone. Então, ele tem um range novo, e geralmente ele samba na cara da sociedade desse range novo, faz a rotação deste pêndulo, principalmente, o quê? Um gap para ser fechado. Então, ele tinha todas as probabilidades de fazer 2 pernas de pullback até aqui para depois se estralar pro alto. Não, a B3 é sinônimo de quê? Aleatoriedade. Ele pode fazer, mas ele pode não fazer. E ele pode fazer exatamente o contrário, ou ele pode não fazer nada. O que ele fez hoje? Ele não fez nada! Nada! Mas, no final do dia ele fez. Aí não adianta, entendeu? Porque no final do dia a gente não consegue operar. E quem opera pós 18 horas é um louco. Um débil mental. Nós tentamos todas as probabilidades, todos os setups, observando o choque BOS, e ele me quebrava em todas. Ele mudava o negócio e fazia um movimento aleatório em todas. Não tinha nenhuma possibilidade de ganhar dinheiro hoje. Eu tentei, não consegui.
Meu relatório de performance? Desde o dia 28? Ai, que gracinha! E só hoje? Alguém quebrou a conta! Sim, quebramos a conta. Destruímos a conta, dizimamos a conta. Mas é isso aí, cara, é sobre isso. Tem que aprender a operar essa merda. Ou tem que entender que não tem como operar essa merda, tem que ir pra outra coisa. Vamos para... Conta Safe? Vamos dar uma olhada na Conta Safe? Conta Safe! Vamos diminuir ela aqui. Alguém se fudeu hoje. Sim, me fudi. Cara, me fudi lindamente, assim, inacreditável. Olha o loss do mini índice. E o loss do dólar. E os custos? Sim, tem que pagar os custos. Tomei no cu. E é normal. Euro to Zero. Isso aqui já aconteceu 50 vezes aí, né? Nessa minha trajetória de 3 anos e meio operando esse lixo. Talvez ano que vem, se não der certo, assim, eu vou continuar fazendo a Conta Safe até dezembro. Terminou dezembro, eu vou continuar trabalhando e fazendo a Conta Safe ao mesmo tempo, pra ver como é que vai ser. Se eu ver que o resultado é esse aqui, igualzinho, meu amigo, eu tô fora da Bolsa Brasileira, eu não quero mais saber desse lixo, eu vou pra lá fora, eu vou operar lá fora. E é isso, tá aqui, ó, vou atualizar esse lixo aqui pra mostrar pra vocês que tá atualizado mesmo, esse foi o resultado. Então, meus amigos, em apenas 4 dias eu passei de 48% positivo para menos 33%. Eu passei de R$33 de emolumentos para 78! Sim, é isso aí, cara. E a gente tem esses... Assim, eu nunca fui um cara controlado, cara. Sempre fui um cara totalmente descontrolado, entendeu? Eu nunca fui um cara que consegui controlar minha ansiedade. Eu tenho CID, eu tenho autismo, eu não tenho paciência pra fazer as coisas. E a Conta Safe me parecia bem segura pra tentar trabalhar esse lado aí. Mas, cara, não tem como operar esse negócio. É impossível ganhar dinheiro nisso. O que fazer amanhã? Não sei, cara. Tu pode comprar e vender, tanto faz. A probabilidade de tu perder tudo é muito maior do que de tu ganhar, né? Eu vou seguir com as mesmas regras de choque, BOS, quem tá acompanhando aí o canal, né? Que são poucos também, um canal fantasma de merda, né? Que tá entregando, inclusive, loss. Eu sigo com essa mesma prerrogativa, esse mesmo norte. Vou seguir fazendo isso eternamente, até março. Em março eu vou decidir se eu vou continuar nesse lixo ou não, né? Março não, fevereiro, porque o carnaval vai ser antes. Eu vou terminar antes isso. E, cara, eu vou seguir com as mesmas regras, mas... tá na cara que não funciona, né? Tá na cara que nada funciona. Se pro Stormer com 30 anos de experiência não tá funcionando, entrega bem pouquinho, o cara perde 85% do que ele ganhou, como que vai fazer funcionar pra um cara que tá operando um negócio e aprendendo isso aí há 3 anos e meio? Quase impossível. Mas é isso. O que fazer no mini índice? O que tu quiser, cara. A probabilidade de tu perder é enorme. O que tu quiser. Faz o que quiser, ó, pesa, porque o loss é garantido. O gain, bem pouquinho. Bem pouquinho. O loss é monstruoso. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Vamos lá pro mini dólar. Tá aqui, ó, mini dólar. Comprei. Não deu certo. Vendi. Probabilidade de loss é absurda. E eu perdi a cabeça hoje mesmo. Hoje eu perdi a cabeça. Hoje eu tive realmente vontade de perder a cabeça. Porque, cara, enche o saco esse negócio. Isso aqui é uma coisa que enche o saco do cara, sabe? Enche o saco. Tu passa horas, né? Eu tenho tentado... até vou voltar pra cá pra falar sobre isso, que é importante. Eu tenho tentado de tudo. Cara, de tudo. Eu tenho tentado todas as formas. Eu criei constituição. Fiz um monte de coisa. Agora eu não uso mais stop. Eu uso stop de olho. Stop de 60 minutos de volatilidade. Irmão, não adianta. Ele vai na volatilidade dos 60 minutos. Vira ao contrário. Vira pra cima. Vira pra baixo. Vira pro alto. Para. Anda de lado. Não faz mais nada. Diz que vai, mas não vai. Cai. Sobe. Cara... É impossível domar esses caras. Impossível. Esse cara aqui é a mesma coisa. Vamos lá. 60 minutos. Bearish, né? Gap aberto. Fazer? Tanto faz. Ele tem uma estrada absurda aqui, ó. Dá uma olhada. Olha o tamanho dessa estrada pra vender. Mas ele não vende. Ele vendeu às 6 da tarde. Todo o resto ele foi só violinando. Fazia aqui, voltava, fazia aqui, voltava, fazia aqui, voltava. Bearish. Bearish total. Diário. Bearish total. Diário do índice. Bearish total. Tá um monstro. Monstro. Mas tu não consegue pegar a operação na raiz. Pega ela no meio do caminho e toma ali violinada pra tudo que é lado. E ele te engana pra um cacete. Vamos para os 5 mil tickets. Mini dólar. E aí tá aí, ó. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo padrão. Impossível de operar. Mesma coisa que o índice fez. Entrou num rangezinho. Disse que ia fazer um movimento lindo. Disse que ia fazer o contrário. Disse que ia voltar. Não fez porra nenhuma. Esse aqui fez a rotação. Mas é aquela história que eu tava falando, aleatoriedade. Ele tanto poderia fazer isso aqui, como ele poderia fazer isso aqui, ó. Uau. Não importa. Aleatoriedade. Pode ver que eu entrei na operação aqui, ó. Vendido. Falei, desisti de comprar essa caralha. Agora eu vou ficar vendido até o final do dia, porque na sexta passada eu não fiquei, eu fechei antes. E ele fez um baita de um movimento, né? Hoje não, né? Hoje eu fiquei, o que ele fez? Vendeu. Comprou. E aí, quando chegou 17,45 e o negócio me fecha automaticamente, ele derreteu. E o índice estralou pro alto, onde eu queria, né? Aí dá uma olhada aqui, ó. Aí o índice, eu entrei aqui, ó, 2h30 da tarde, ele me entregou 57 pontos. Mas
Mas ele entregou 700 pontos direcionais, ó. Mas primeiro ele me tira da jogada pra depois ele andar. Difícil, né? É difícil. Aqui tudo indica que ele vai fazer um pullback, mas ele tá fazendo? Não, ele não tá. Ele não compra e nem vende. Aí no final do dia ele vende, ou senão ele compra. Aleatoriedade é o nome do jogo, tá aqui, tá tudo demonstrando aqui que ele vai continuar o quê? Quebrando a estrutura pra continuar pra baixo. Só aqui que ele vai mudar a característica pro alto, quando ele for fechar esse gap. Mas é aquilo, aleatoriedade. E se aplica no mini dólar também, cara. Aleatoriedade funciona. Ele andou esse pêndulo pra baixo, qual seria a probabilidade dele andar esse pêndulo pra cima? Um mercado direcional e bonito, como o mercado americano, grande. Seria grande dele fazer isso aqui, poderia apostar dele fazer essa rotação até lá, fechar o gap e andar aqui. Mercado brasileiro não, mercado brasileiro não. Mercado brasileiro amanhã ele abre num gap de alta, ele vem aqui, ele vem pra baixo, ele vem aqui, ele sobe, ele desce, não faz nada. Então aqui é a mesma coisa, cara. Pode fazer o que tu quiser, comprar e vender onde tu quiser e torcer, porque não adianta usar pensamento probabilístico nisso aqui. Isso aqui é aleatoriedade. Tu pode adivinhar fundo e adivinhar topo, é até melhor. Se tu adivinhar topo aqui, eu tivesse adivinhado topo aqui, eu falei, não vou adivinhar, eu vou esperar ele confirmar. Vou esperar ele confirmar. Vou esperar ele confirmar. Vou entrar aqui, porque ele não vai confirmar, ele vai continuar caindo sem me permitir nenhum tipo de entrada. Entrei ali, entrei aqui mesmo. E ele só ia mudar a característica do preço aqui. Então ele muda a característica do preço, né? Ele faz o choque aqui. E na sequência ele faz o quê? A quebra da estrutura. Mas aí como? Me explica. Como? Vai esperar tudo isso? Vai esperar ele andar para baixo do range? Tu vai vender abaixo do range? Funcionou? Funcionou. Mas isso aqui é um movimento aleatório. Tanto mini dólar como mini índice. Não sei se funciona a longo prazo. Tô tentando, né? Mas assim, nesses 3 anos e meio, não funcionou, cara. Funcionou mais a aleatoriedade. Tudo que eu estudo, todas essas rotações de pêndulo, fechamento de gap, blá blá blá. Cara, funciona a aleatoriedade. E não nenhum tipo de estudo, nem nada. Isso aqui frustra a gente, sabe, cara? Eu fico frustrado com isso. Vocês não sabem como isso aqui me frustra. E criei esse canal justamente pra olhar. Eu gosto de ver os vídeos e ver o que acontece, e ver a minha fúria, porque eu sei que eu vou olhar isso aqui e vou dizer, nossa, eu tava totalmente transtornado naquele dia, né? E amanhã passa. Mas assim, eu enxergo que não tem como ganhar dinheiro com isso. Bolsa brasileira não tem como ganhar dinheiro em ativos futuros. Tem como perder muito e ganhar bem pouquinho. É o jogo do tigrinho da classe média. O tigrinho não libera a carta. Ele fica te limpando, limpando, limpando. Eu passei 10 dias pra ganhar R$400, cara. Em 4 dias, eu perdi 600 e lá vai pedrada. Essa conta não fecha. Eu tô usando, assim, ó, o máximo de conhecimento que eu posso, sem stop, loucurada, vida louca, apostando tudo. Não adianta. E se tu usa o stop de volatilidade, blá blá blá, ele pega o teu stop da volatilidade, volta a subir, faz um movimento lindo de alta. Se tu usa o stop da volatilidade de 60 minutos, ele pega os 60 minutos, volta a subir, entendeu? Ele sempre busca onde tá o teu stop, tanto mental como colocado ali na tela mesmo, ali pros loucos verem. Ele sempre busca. Isso indica que não tem como ganhar. É violinada pra cima, violinada pra baixo. Não sei que tu seja um milionário e use um stop de 10 mil todos os dias. Daí pode ser que tu consiga escapar de alguma coisa assim, mas vai ser bem difícil. Mesmo assim vai ser bem complicado. Nem sei o que esperar pra amanhã. Amanhã é vida louca. Amanhã seguir o mesmo instinto aqui, mesma coisa, e talvez adivinhar topo e fundo pra tentar agir na aleatoriedade, que é o que permeia a Bolsa Brasileira. Isso aí. Desculpa a fúria, mas cara, é isso aí, não tem como ganhar dinheiro no negócio. Desculpa dizer isso, mas não tem, cara, não tem. Se olhar o videozinho do Stormer, tu vai ver que ele também não ganha. Ele ganha concurso, mas não ganha na Bolsa Brasileira. Pode ganhar na Bolsa lá fora, né? Mas aqui não ganha. Não ganha. Não vem me contar essa história que não ganha. Bom, se você gostou dessa merda, desse conteúdo, desse lixo de setup, deixa seu like. Hoje a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta. Ninguém vê. Nem eu vejo. Faço lives também de segunda a sexta. Hoje não entrei, tava muito furioso. Tava furioso com esse negócio aí. Não fiz a live. Faça o que eu quiser. Obrigado. Uma boa noite. Amanhã tamo aí de novo. Ou não. Não sei.